Boa noite, pessoal. Começando mais um Traders Cast aqui. Hoje a gente vai ter assuntos legais que vocês gostam aí, que são empresas de pequena capitalização, para falar assim, né? Conhecido como micos. Tô aqui com o Kevin, contribuidor do TC, e o Alex. Aí o Alex vai se apresentar. E daí a gente vai abrir aí tema macro. E lembrando, né? Podem mandar perguntas aí. A gente vai comentar também os eventos recentes aí, acho que Acordo dos Estados Unidos dá para a gente falar um pouquinho, e também aí Brasil, né? Qual que é a nossa opinião? Boa noite, pessoal. Só antes de passar a palavra pro André aí se apresentar, galera, fiquem atentos aí, tá? A gente vai aqui com a live aqui, vai ter bastante coisa pra gente falar. Vai ter sorteio de novo ou não? Não sei se vai ter sorteio de novo, a gente tem que chamar o Frango ali pra trazer um sorteio. Mas no final da live também vai ter mais um conteúdo aí pra vocês legal, tá? Vai ter mais um produto aí que o Dendem tá trazendo, ele tá criando, tá? É bem legal, o Dendem é um dos caras aí que eu conheço que conseguem ter consistência no mercado, que acho que é uma das coisas mais raras que tem. E ele vai estar aí para falar com vocês depois dessa live, então fiquem atentos, esperem aí que tem mais uma depois dessa, tá? E aí a gente vai falar agora com o Alex, e o Alex é um cara que eu gosto bastante, porque eu acho que ele tem, como que eu posso dizer, até talvez ele é um cara mais raiz, assim, na hora de analisar a empresa, exato. Porque ele não é o cara que fica atrás na salinha dele, atrás do computador, só vendo balanço. Ele vai e fala com as empresas de fato, visita muita empresa. Eu acho que isso traz uma visão para ele que normalmente, assim, a gente, a galera que opera mais de casa e tal, não tem, né, essa visão de ir e falar com o conselheiro, falar com o gestor da empresa, visitar a fábrica. O Alex é esse cara que faz isso, né? Então, vai lá, fala um pouquinho de você primeiro, Alex. Aí a gente começa a fazer as perguntas difíceis. Show de bola. Obrigado aí, Massa. Obrigado, Kevin. Obrigado aí, pessoal que nos assiste aí, toda a turma do TC aí, fomentando essa comunidade, né? A gente fala aí que são milhares, milhões de pessoas aí, todos os dias no TC. Parabenizar aí o que vocês têm feito aí no mercado, revolucionando, né, o mercado financeiro. E é um prazer estar com vocês. Vamos lá, né? O Massa falou aqui Alex, aí o Kevin falou André, o pessoal vai falar, pô, que é isso, né? Quem é esse cara, né? Chama Alex, chama André, eu chamo Alexandre, né? Meu nome é Alex André, então eu já atuo no mercado financeiro, vai fazer já uns 6 anos aí, arredondando. Eu fim da escola, essa escola, né, que você falou aí de estar no chão de fábrica, falando com o executivo, eu puxei esse DNA, que nos últimos anos eu trabalhei com o Marco Saravalli, que foi analista da XP, foi estrategista do Safra, e nós criamos um sell side, uma consultoria, tenho um respeito, uma admiração gigante para esse cara. Eu saí recentemente da empresa dele, que é a MSX. Ele continua com a operação dele e agora estou com outros projetos, mas aqui a ideia é a gente falar, como você comentou, né? Falar das empresas, muitas delas eu acompanhava lá e continuo acompanhando aqui, e também falar um pouquinho de macro, né? Então vamos falar que tem bastante assunto. Quando você perguntou assim, quais empresas você quer falar, eu te mandei uma lista, falei, se quiser eu falo mais ainda. Vamos lá. Ali já tinha bastante coisa já. Vamos embora. Acho que legal pra gente começar, a gente pode começar pautando um pouco o macro, né? Porque o Alex também é economista e acho que, querendo ou não, assim, a gente olha muito o macro, né? Até mais, às vezes, que o micro. Porque pauta bastante timing de mercado, né? Exato. E se a gente olhar aqui desse começo de ano para cá, muito small cap brasileira, muita coisa de interno Brasil subiu bem, né? Sim. Tem muita empresa aí subindo 50%, 60%, 100% algumas nesse ano. E o que acabou ficando muito para trás foi commodities. Né? Então, assim, dado esse momento meio cíclico, e aí desde que a gente teve esse deal com a China, meio que começou a virar já, né? Você viu que commodities começou a ir um pouquinho melhor e o interno não tá andando tanto. Como que tá a sua cabeça, assim, para esse... Eu não quero dizer curto prazo, mas para esse momento agora que a gente tá entrando, que o Brasil já deu uma andada no small, né? Sim. O interno já andou um pouco, commodities ficou para trás. Tem mais para andar no interno? Ou é hora da gente esperar um pouco? Enfim, tem uma reprecificação aqui de interno ainda. A taxa de juros do Brasil ainda não chegou no talvez esteja no topo, né? Mas ainda não é certo. A gente vai descobrir... 20 anos, né? Pelo menos. Né? A gente vai descobrir na próxima reunião do Copom se ele dá os 25 ou não. Parabéns aos envolvidos. Né? Mas e aí, como que tá essa cabeça para Brasil, primeiro? Vamos lá. São 3 motivos aqui, né? Então, pego papel e caneta, que são 3 principais motivos que, para mim, na minha opinião, deve continuar esse movimento que nós vimos, eu estava até comentando antes de entrar aqui, a questão do dólar, né? Que aí vocês olham diariamente sobre isso, né? E tem impacto claramente nos ativos. O que está acontecendo? Claramente um movimento que a gente chama de carry trade, né? Então, o diferencial de juros, né? Está muito alto. Isso deve continuar, então a entrada... Isso é um catalisador.
a gente vai trazer o balanço de risco, né? Que nem a linguagem do Banco Central. Eu vou falar o que tá bom, o que tá ruim, o que pode prevalecer. Então, carry trade é a primeira questão que a gente olha, né? Segundo, claramente, é a relação da guerra comercial que acaba, como você falou, né? E isso acaba trazendo uma descompressão do mercado, né? Então, nós vimos Tira as Bs, incerteza, né? as Bs vai começar a dar saudade, né? Do IPCA mais 7, pelo menos por hora. Deveria, né? Deveria, tá certo. Deveria. Mas tudo vai depender também do nosso interno, mas a gente fala depois. Mas a questão é, nós temos essa descompressão do mercado, por parte já foi precificado, e aí a terceira derivada que eu chamo, que você comentou, que é o mercado de capitais por si só, é o rotation, né, que a gente fala, rotação de setores, né? E aí, para responder desses 3 principais fatores que fizeram a nossa bolsa subir, nós, assim, a gente está num ranking que eu não acreditava. E aí, quando eu olhei, eu até postei no meu Instagram, eu falei, caramba, Ibovespa em dólar, 27%. Na Bolsa do México, WZ, 24%. Né? Eurostox lá, 50, né? 50 maiores empresas, 19,5%, que eu vi hoje de manhã, não contando com o pregão de hoje, né? Aí eu falei, caramba, não esperava, né? E o WZ, como você comentou. Então, realmente, e tudo isso começa a dizer assim, mas aí eu falo do fiscal, mas aí eu falo de... Gente, nesse momento, o mercado financeiro sempre vai ter um assunto. O mercado financeiro, ele sempre tem 1 ou 2 assuntos no máximo para colocar como narrativa. E hoje, fiscal, mesmo que seja sempre o principal problema aqui no Brasil, quando a gente fala de balanço de risco de inflação, né, gasto do governo, né, e etc., tem outras coisas que o governo está colocando para pautar aí, né, enfim, a gente pode também derivar nisso na política também, que eu estou sempre para Brasília, também tentando ficar próximo lá. Nós vimos que o movimento é muito mais macro. E a gente tem que aproveitar esse movimento. Por quê? Porque, na minha opinião, tá, eu vejo que nessa derivada a gente vai aproveitar, né, o Trump está sendo muito vocal, avisou na sexta-feira, né, avisou, compre bolsa, né, já avisou 2 vezes, e agora ele fazendo acordo com né, principalmente ali com a Arábia Saudita, agora no Catar, nós vimos aí a quantidade de Boeings, né, mais de 180 Boeings, né, o de long range, né, os maiores aí, e aí a gente vê aí realmente um acordo comercial começando a ser construído, a gente está vivendo a história. E isso, de fato, começa a trazer, e é um feito muito curioso, a gente vê o DXY subir, e o DXY subindo não é um risk-off, né? É um risk-on, porque aí o mercado colocando dinheiro lá começa a ter mais apetite de colocar dinheiro no mercado emergente, né? Então não é aquela história de os Estados Unidos não é tão investível. Não, os Estados Unidos continua sendo investível e os emergentes que estavam muito baratos começa, sim, a ficar no relativo um pouco menos barato, mas mesmo assim, quando a gente olha ali as small caps, como você comentou, que a gente vai falar bastante aqui, mesmo que esses papéis que você comentou subindo 10, 20, 30, 50%, aí quando você olha o múltiplo, e aí olhando mais no micro ainda, né, olhando o que a empresa vai entregar, claramente a gente tem aí que ainda está barato, né? Então, claro que nem essa regra não vale para todo mundo, mas a gente está aqui para separar o joio do trigo, né? Legal. E é engraçado que eu falei quase a mesma coisa hoje na TC News, né? Que esse movimento que a gente está vendo de Brasil nesse começo de ano, ele não é nem muito mérito nosso, né? Se você olhar bolsas globais, Exato. Tá igual o México, né? Igual o México, o Chile subindo Exato. muito. Tudo que é emergente está subindo, né? Então, acho que pauta muito nesse macro. O Lula não colocou o dedo aqui para isso, tá? Não é culpa do Lula. Pro bem e pro mal, Pro né? bem e pro mal, né? Mas aí você acha que esse movimento ele pode... Porque assim, o micro do Brasil parece que tá piorando, né? Tá fragilizado. Tá né? fragilizado. É aquela dança das cadeiras. Quando a música parar, o Brasil vai ser o último a arrumar uma cadeira para sentar ali. Na dança das cadeiras, né? Pode ser que a gente volte com aquele tema fiscal Brasil. Com certeza, né? Isso volte ainda e faça preço esse Tem ano. até um paper do Bank of America, né? Que foi muito difundido, dando overrate, né? Colocando os dois... E ele soltou um dia depois de a Selic subiu 14,75, né? E foi muito bizarro. Como que você vai explicar para um gringo que a bolsa tá na máxima histórica com o maior patamar de juros dos últimos 20 anos? Mas não é o patamar de juros de hoje, tá todo mundo olhando para frente, como vocês comentam, olha, vive o mercado, né? E aí o paper foi justamente isso. Que bom que subiu, porque daqui para frente já não tem mais argumento para subir mais. E além disso, cada dia que passa, né, tem dia, eu participo de alguns grupos de WhatsApp que o pessoal coloca lá os dias que faltam para as eleições. Todo dia um cara acorda 4 e pouca da manhã, ele posta lá, hoje falta tantos dias para as eleições, todo dia. E é isso, o pessoal tá esperando esse movimento. É o rally, né, do efeito T, né? E mesmo que não aconteça, mesmo que seja direita ou esquerda, enfim, não tem como cravar, mas o efeito eleição sempre é um rally, né? Se você pegar todos os últimos 4 anos, depende do governo que entre, o pré-rally, né? Como é nos Estados Unidos o rally de Natal, que a gente sempre comenta, independentemente ou não, tem sim uma magnitude de preço, e a gente deve observar isso. Então, essa derivada, e claro, tem algumas ações que vão se beneficiar disso, que é o kit
2026, que eu chamo, né? Como chamaram o kit 2022, né? E até funcionou de certa forma. Mas vamos lá, então eu vejo que esse movimento, no primeiro momento, sim, acredito que deve se apreciar como todo mundo. Entra na festa, o Brasil sobe, mas não é aquele movimento da capa The Economist, né? Que é o Cristo Redentor voando. Estrutural, Investment grade, estrutural. Acho que as agências de risco agora estão de olho. E é interessante que essa semana está rolando a Brasil Week, né? Em Nova York. E aí a gente deve ter bastante coisa que deve sair de lá, principalmente em relação às agências de risco, né, em relação a que eles olham para o Brasil, que é o foco no Brasil e nos Estados Unidos agora, essa semana. Eu não me surpreenderia se saísse alguma coisa nos próximos dias em relação a cenário macro dessas casas, desses principais players. Mas eu vejo que realmente, de fato, não é estrutural. Por que não é estrutural, Alex? Poxa, olha a nossa inflação. Inflação corrente, vis-a-vis o que nós temos aqui, né, de resultado primário e também quando a gente observa um arcabouço fiscal que não tem... Simone Tebet, né, ministro do Planejamento, já deixou claro, já falou várias vezes, não tem como usar esse arcabouço, né? Não tem como. E a gente olhando o cenário, né, o Alex... Sim. O governo, todo dia, né, ele tem uma ideia estranha, né, para buscar popularidade. Então, tem o programa da Luz, que eles vão aprovar recente, devem aprovar para agora. Já foi o Vale Gás, né? O Vale Gás, tem o INSS, que falaram que vão aposentão. ressarcir, mas ao mesmo tempo a Haddad falou que não quer tirar do tesouro, né? Então, tem várias coisinhas aí que vai piorar o fiscal. E a gente sabe que o PT não é muito favorável ao mercado, né? Assim, não, eu tenho que fazer isso porque vai ser bom para o mercado, né? Até porque o mercado andou bem, né? Então, eu concordo com esse ponto aí, que não é estrutural, né? Uma coisa assim que você está andando junto com o mundo, né? E esse negócio do INSS, só para trazer um adendo, assim, independentemente, né, da questão, lógico, o governo que está presente hoje, né, que é o governo Lula, lógico que ele vai ser culpado, e tem muitos motivos para ser culpado, né, não só porque ele está governando, né, porque, enfim, por questões que dobraram, né, a questão dos descontos, mas quando a gente observa a questão da metodologia do reembolso desse pagamento, fala assim, beleza, a partir de hoje os prejudicados, né, que foram roubados, né, do INSS, eles podem consultar no aplicativo Meu INSS. Ok, qual que é a finalidade aqui de tudo isso? Ele vai entrar no aplicativo, ele vai dizer, ok, eu fui roubado, né, eu fui descontado, e aí cabe ao INSS verificar junto com a associação se isso de fato foi feito ou não. Você acha que a associação, primeira pergunta, tem dinheiro para reembolsar todo mundo? Segundo, você acha que ele vai entrar num pleito judicial? Devo, não nego, pago quando eu quiser. E aí tem um terceiro ponto que o governo, como você comentou do Haddad, ele não sabe nem... tudo talvez, não sabe, porque o governo nem sabe o tamanho do rombo disso, é verdade, nem sabe o tamanho disso. Então, assim, mas ao mesmo tempo tem que tapar o buraco. E mesmo que pague quem não foi. É muito popular, né, meu? Porque assim, você foi, não, eu fui roubado, não, tá bom, então paga aqui. É que nem foi a festa do auxílio emergencial. Mas o pessoal fala, então você tá falando mal do Bolsonaro. Pagou todo mundo, a gente tava trabalhando, recebeu... enfim, foi uma festa isso daí, né? Claro que o momento foi diferente em relação à pandemia, que era até necessário, né? Tinha muita gente que precisava de fato, mas isso acabou sendo feito de uma forma desordenada. E como a eleição está aí e o governo está numa desaprovação muito grande, ele tá nem, como você comentou, Márcia, concordo, está nem aí para o mercado financeiro. O que ele puder fazer para aumentar a popularidade, que aumentar a popularidade, aumentar gasto. O governo só sabe gastar, gastar e gastar, né? Então, esse é o movimento. Com a máquina na mão aí... Difícil, né, meu? Fazer barulho. E tá cada vez mais difícil governar, né? Porque você vê aí a ala do PDT, né, do INSS, que era uma ala que dava muito apoio, né, para o governo tá se distanciando com essa crise do INSS, e aí o Centrão tá ganhando poder, né? Você vê esse movimento agora da coalizão, justamente criando, né, um União Brasil, um partido gigante, né, com essa filiação, justamente trazendo assim, não tem como governar sem um Centrão. Você pode ser eleito sem um Centrão, mas você não consegue governar sem um Centrão. E o preço tá caro, viu? O preço tá caro para colocar as pautas aí na rua. Assim, vou tentar emendar duas perguntas em uma. Sim. Uma é, quando você conversa com as empresas, que eu sei que você vai muito ali no foco, acho que principalmente gestor, né, os caras que tocam o mesmo dia a dia da empresa. Sim. Esses assuntos macro, eles são um tema, assim, a galera se preocupa com isso, do tipo... Total. Total. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui, para não ficar muito na subjetividade. Quando você conversa com uma empresa exportadora, independente de qual ramo que seja, exportadora, todos os CFOs, né, os diretores financeiros, eles ficam muito preocupados
não com o preço do câmbio. Muita gente fala assim, exportadora, quanto maior o preço do câmbio, mais a empresa ganha dinheiro. Ok, a teoria é ok, mas a volatilidade do câmbio mata a empresa. É ruim. Então, uma empresa que o câmbio que a gente está vivendo agora, né, que se dá um overhang, depois dá um overshoot no dólar, né, principalmente por todo esse cenário macro que a gente acompanha, e aí a empresa, né, tem empresa que tem política de hedge, enfim, acaba até se ferrando com isso no estado financeiro. Então, e tem empresa que até desistiu de fazer hedge. É difícil se planejar, né? É difícil planejar nesse cenário. Aí as empresas tiram o hedge, né? Falam, eu posso me ferrar aqui, mas eu não vou pagar meu hedge. Para mim, eu prefiro, né? E aí, todos os CFOs, no caso, todos, sem exceção, eles falam, Alex, me preocupa é a volatilidade da moeda, né? Então, esse é um aspecto. Quando a gente fala de aspecto mais de atividade econômica, nós vivemos aí, por exemplo, empresas de varejo, né, no geral, né? As empresas de varejo claramente têm essa sensibilidade, né? Quando todo analista que faz um modelo, ele olha isso, né? Ele tem uma proxy ali do PIB, proxy de consumo, e a gente consegue observar esse tipo de movimento. Aí eu acho que é um ponto importante, né? Tem até uma empresa que eu fui visitar em 2021, que eu até tive o prazer de conhecer, o Wilson Mateus, né? O CEO do Grupo Mateus. Quando a gente olha ali a composição do IPCA, principalmente na região Norte e Nordeste, você acredita que os alimentos nessa região chegaram a subir 15%? Na média, muito mais do que outras regiões do Brasil. E aí, esse ponto... Aquele 5,5 de IPCA não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, cada um tem seu IPCA, não é isso que falam, né? Então, claro, né? Então, aí depende muito do consumo, né? Enfim, mas aí quando a gente observa nesse movimento, as empresas já reportam. Se você olhar o resultado do Grupo Mateus, você abrir lá, você vai ver isso. Ele tá o número lá, falando, olha, realmente, a inflação tá tirando o poder de compra. Até saiu uma pesquisa, né? Do próprio Datafolha, dizendo sobre isso, né? Os mais pobres estão indo menos para o mercado, quando vai, tá comprando menos produtos. Né? Então, essa inflação do dia a dia, isso acaba entrando nas empresas de capital aberto. E aí que resume que a empresa está abrindo menos loja, né? Sendo mais racional em abrir loja, não tem aquele dinheiro barato como era antes. Enfim, a história... Mas realmente, a política ela se conecta muito com o dia a dia das empresas. Tá? Principalmente, claramente, tem empresas que têm os PLs aí da vida que tá para rodar, né? Que beneficiam, por exemplo, uma questão de incentivo fiscal. Né? Você pega incentivo fiscal, o próprio Grupo Mateus. Muitos analistas de varejo questionam. Você acha que se tirar o incentivo fiscal do Maranhão, o Grupo Mateus vai ficar de pé? Tem muitos analistas que questionam isso. Claro que isso não está sendo em voga, mas é um questionamento, é um risco de cauda, que chama positivo a outra empresa, né? Que sempre fala da Zona Franca de Manaus, questão de Ilhéus, da Bahia. Enfim, falei muito aqui, mas cada empresa tem a sua particularidade com a atividade econômica, com que eles a questão estão olhando da ali, né? E nesse momento agora, você acha que eles estão mais... O que você tem sentido é que eles estão mais pessimistas com esse macro atual, com o governo, e como que, sei lá, vamos supor aí que tenha mais 4 anos de PT aí, vamos supor que o Lula ganhe, você acha que eles colocam isso na conta? Tipo, puta, aí vai ser um pessimismo... Eu acho que, claro que tem que colocar na conta um cenário mais pessimista, né? Enfim, colocando esse tipo do tipo do governo atual. Mas realmente, eu vejo... O que as empresas têm feito? Vocês têm visto, né? Uma operação de guerra. A empresa tem, resumindo, parando o seu operacional, vendendo ativo, reduzindo sua alavancagem. Você acha que as empresas estão esperando abaixar os juros para começar a fazer o efeito do resultado financeiro melhor? Simplesmente por uma queda de Selic? As empresas estão... Olha o movimento das empresas. Elas não tentam antecipar, né? Elas já vão na frente e se mexem agora. Por quê? Né? Porque elas acham assim, se demorar mais 2, 3, 4 trimestres, a corda vai chegar no meu pescoço. Exato. Então eu já vou vender ativo. Às vezes é ativo filé mignon, olha a Raizen vendendo ativo, olha outras empresas vendendo. Então, assim, tá difícil, cada vez mais difícil, você operar numa alavancagem muito alta. Por mais tempo. Porque às vezes você opera numa alavancagem mais alta e você depois tem, né, a alavancagem operacional que reduz a alavancagem financeira ao longo do período, independentemente da taxa de juros. Mas a despesa financeira está tão alta e aí tá todo mundo colocando em voga nessa perspectiva. Será que vale a pena carregar um balanço mais pesado daqui para frente, se isso acontecer de fato, né? Se um Lula entrar, enfim, um governo que seja irresponsável no ponto de vista fiscal? Então eu vou fazer meu dever de casa. Não vou depender do macro, né? Eu vou depender de mim. Então, eu vou reduzir mesmo que eu renuncie receita, mesmo que eu reduza minha base operacional, mas eu vou trazer uma diligência, né, na minha estrutura de capital. Essa é a leitura de praticamente aí todos os executivos, tá? Só quem tá sorrindo à toa é quem tem caixa líquido, né? Aí, enfim, aí a discussão é outra, né? Quem eu vou comprar, M&A que o cara que tá enforcado, que tá muito alavancado. Acaba sobrando oportunidade para esses caras agora, né? Acaba sobrando oportunidade. A gente pode falar de uma empresa aí que tá com M&A na boca aí, né? Que já anunciou, enfim,
que está nesse momento aí atual. Já manda qual? Vamos lá, né? É a Taurus, né? É uma empresa que... A Taurus a gente vai ter que aprofundar bem, porque eu tô de olho nela. Vamos lá, então, uma das minhas talvez queridinhas aqui pro ano é a Taurus. É a Taurus. Ó, que legal, bom saber. Então, as queridinhas do TC aí, do Kevin, né? Vamos lá, o resultado do primeiro tri, eu já até estive na rádio lá com o Léo, mandar um abraço, o Léo Levati aí, um mestre, né? Ali na TV TC News, falei sobre a Taurus lá e eu já tinha, assim, a empresa já tinha antecipado para o mercado claramente, desde ali do quarto tri para cá, dizendo, olha, não espere grandes coisas desse trimestre. Por quê? Eles fizeram um movimento que tem um sistema chamado SAP, eu acho que vocês conhecem, o SAP. E eles implementaram o SAP lá nos Estados Unidos. Isso. E é difícil pra caramba. O que eles fizeram para isso? Pararam, pela primeira vez na história, 20 dias de produção na fábrica nos Estados Unidos. A gente sabe que a maior parte da produção está nos Estados Unidos. Né? Então, ou seja, a empresa reduziu muito o top line. Se a gente observar a margem EBITDA, a gente está falando de 2%, ou seja, uma margem muito baixa. Aí você fala, mas é o low do low? Claramente é o low do low. Por quê? O SAP já foi implementado, já nesse tri agora... E eles confirmaram que está rodando direito já? Já está rodando, né? Já está realmente, de fato, já conseguindo, e já disseram que as vendas perdidas serão recuperadas já nos próximos meses, né? E aí, quando a gente fala de M&A, eles têm as empresas de armas, olha um dado interessante, são 41 bilhões de dólares em 2023, que são dados que foram consolidados no mercado de armas global, tá? Que foram transacionados. De acordo com uma perspectiva, um forecast para 2030, esse número salta-se para mais de 70 bilhões, são 72, 73 bilhões. Caraca, quase dobra. De dólares no mercado mundial. E aí, você fala assim, da onde vem todo esse dinheiro? Vem ou seja, das vendas, né, das compras de armas por parte do cliente. Quem é esse cliente? É o cliente que a gente chama militar, o cliente corporativo, são os governos, né, que compram. Por quê? As tensões, você já viu isso aí, guerra entre Rússia e Ucrânia, né, enfim, Paquistão e Índia. A Taurus tem uma fábrica na Índia, inclusive. Sim. Rodando já. Tá rodando, já produz. Inclusive, a Taurus tem 50% de market share do mercado local, né, ou seja, da população que compra ali, né, da pessoa física que compra. E aí tem também uma mega licitação de 425 mil fuzis, a maior licitação do mundo. Essa é aquela licitação para armar as polícias lá, que eles queriam fazer uns o anos exército atrás. indiano. Exato. A Taurus já ganhou algumas licitações. Pro exército. Pro exército indiano. Porque pelo que eu lembro, assim, de cabeça, né? Faz um tempinho que eu não acompanho, assim, no detalhe a Taurus, mas essa fábrica, né, esse joint venture que eles estavam fazendo na Índia, era justamente... era muito mais para colocar arma, porque parece que o policial indiano não usava arma, né? Ele tinha muito pouco. E aí era justamente para o governo queria colocar arma na mão do policial, do cara do exército, que ele não usava arma... E as armas da população civil eram armas muito velhas, né? E era passar de uma geração para outra. Então, é um mercado de oceano azul ali, né? E propriamente pela questão de uma burocracia, realmente, a burocracia para comprar arma lá é muito grande, né? Tanto pela população civil, e lá é muito moroso, né? Para a Taurus entrar ali, você fala assim, qual que é a barreira de entrada para estar na Índia? Só de estar na Índia é uma barreira de entrada. Porque o processo que foi feito realmente é muito moroso. E tem um programa que chama Make in India, que é um programa que a Índia chama empresas, não só de defesa, de vários setores do mundo, para começar a fabricar dentro da Índia, como o Trump está querendo fazer, né? Venha produzir nos Estados Unidos, né? Enfim, saia do seu país, produza aqui. Mas tem uma diferença. A tecnologia tem que ser feita a transferência de tecnologia. Então, a Taurus ela tem um compromisso de fabricar na Índia, com a mão de obra indiana, e transferir a sua tecnologia para a Índia. E, para isso, a Taurus tem mais de 200 engenheiros no CIT, que é o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, que eu tive prazer, todo ano eu vou visitar a fábrica da Taurus. Eu estarei de novo no dia 9 de junho, vai cair numa segunda-feira, estarei com 13 investidores. A gente vai sair de São Paulo, vai lá para São Leopoldo, visitar a fábrica, enfim, o dia inteiro. E a ideia é essa. Então, assim, voltando na questão da Taurus, no M&A, né, que eu estava falando, o que acontece? São poucas empresas no mundo que conseguem fabricar desde uma pistola 22, né, que é aquele que até criança nos Estados Unidos atira, né, que é um calibre muito fraco, até o .50, que é aquele que a gente vê, inclusive, no Rio, lá, as favelas derrubando helicóptero e tudo mais, aquele de blindado. Então, a gente está falando um portfólio completo. São pouquíssimas empresas no mundo que fazem esse tipo de movimento. E a Taurus, ela só consegue entrar nesse mercado de defesa pesada, né, de ponto .50, ponto .30 e tudo mais,
ela tem duas alternativas. Ou ela produz no Centro Integrado de Engenharia e Tecnologia e vai desenvolvendo ao longo do período. Isso é um processo complexo, desenvolver uma nova arma, mesmo que tenha uma plataforma, por exemplo, o T4 e o DM4A1, né, daquele famosa plataforma. Mas a Taurus demorou para, né, achar, enfim, tecnologia, desenvolver dentro de casa. Então a Taurus ela tem uma continha que ela faz o seguinte: ela ficou, se não me engano, 2, 3 anos procurando uma empresa no mercado. É aquilo, tô com uma alavancagem embaixo, não tenho pressa para comprar alguém. E ela ficou todo esse período achando, ela achou uma empresa na Turquia, chama Mertsav. E ela falou assim, olha, essa Mertsav, ela produz calibres, né, militares, aquilo que eu não tenho, aquilo que vai me complementar. Se eu for produzir por conta própria, não comprar essa empresa, vai demorar 8 anos de desenvolvimento. Então eu vou adiantar 8 anos de desenvolvimento, já vou colocar o produto aqui na rua, e eu já vou conseguir pegar essa tendência agora do mundo, o spending, né, do PIB. O Trump tá criticando a OTAN, né? Vocês estão colocando a defesa em mim? Não, vocês têm que gastar também. E aí a OTAN tá aumentando o gasto militar no mundo inteiro. Então, aí a Taurus quer entrar nesse mercado. Você estava falando da questão da polícia, é o law enforcement, né, que é a parte de forças policiais. Você parece que a mesma arma não é. As armas são diferentes, são plataformas diferentes, calibres diferentes. Inclusive aqui no Brasil, que é bizarro, né? O 9mm foi proibido. Aí a Taurus foi lá e desenvolveu o 38 TPC, que é Taurus Pistol Caliber, né? Que é um calibre específico muito parecido com o 9mm, né? Que é o que foi aprovado aqui no Brasil. Mas enfim, são vários lançamentos. Lembrando que uma parte relevante da receita... Esse risco existe em outros lugares ou isso foi meio atípico Brasil? Atípico assim? Brasil, é o único foi país... Jabuticaba, né? Não, Jabuticaba. E são as jabuticabas brasileiras. Mas enfim, o M&A da Taurus, eles estão dizendo aí que pode sair ali, né, em meados de julho, se não me engano. Tá lá no comentário de administração, na segunda, terceira página do resultado do primeiro TRI. E também falaram... que também a mega licitação de fuzis também deve sair em breve, tá? Então, provavelmente até o próximo TRI. Eles ficam alavancados com essa aquisição? Não, porque, assim, grande parte não... Eu vou dizer porque eu falei grande parte não. Porque qual que é a regra da licitação, pessoal? A Taurus ela passou por vários testes, né? Testes nos Himalaias, no frio, no deserto. São vários tipos de testes de operações para ver se a arma falha ou não. E vários vão ficando pelo caminho, vários fabricantes. A Taurus ela passou por todos os testes. Agora está na resposta final, da abertura do envelope. E aí se a Taurus leva. E qual que é a regra, Massa? Se o primeiro colocado, vamos supor que a Taurus ganha, é a primeira colocada. Ela tem o preço dela. Ó, o meu preço é esse. E aí qual que é a regra da licitação? Divide-se a oferta em 2. Ou seja, 425 mil fuzis divide-se em duas empresas. O primeiro colocado está levando metade, o segundo colocado leva o segundo. Só que tem um porém. Se o preço do primeiro colocado, no caso a Taurus ganhe, o segundo colocado não queira praticar o preço de quem ganhou, o primeiro leva tudo. Então o segundo colocado fala, esse preço aí não vou ter margem, eu não quero fazer. Então, ganhando ela poderia levar metade ou tudo? Ou metade ou tudo, caso o segundo colocado não faça o preço do que a primeira ganhou. E o quanto que isso é proporcional ali pro resultado da empresa, assim, para dar mais ou menos uma ideia, assim, é muito significativo? Vou pegar aqui uma comparação, só para você ter uma ideia. Em dólares, a gente está falando de até, estimativas do mercado, de até 380 milhões de dólares pedido total da empresa. A gente está falando de mais de 2 bi, né? 2 bi 200, considerar um dólar 5,60. A empresa vale hoje 1 bi, tá? Então, assim, claro, tem também não a margem menor. Né? Eu não sei a quantidade, mas não será em um ano. O faturamento será, sei lá, 3, 4 anos. Mas o mercado antecipa, o valor presente. Lógico, tem que lembrar também, a margem não é a mesma de uma margem no mercado americano. Né? Ou no mercado indiano civil, que a margem é muito alta, falando mais de 60%, 70%. Eles abrem mais ou menos quanto que é a margem disso? Não abrem, até porque o preço não foi definido, mas a gente observa aí que deve ser aí abaixo de 20%, né? Claramente abaixo de 20% de margem, mas quando a gente olha, vamos pegar o consolidado, que não tem nada a ver com isso, mas quando a gente pega o consolidado, só para terminar aqui o assunto Taurus. A Taurus, margem bruta, tá? Desse TRI, a Taurus fechou 32% de margem bruta. Se você pegar Ruger fez ali 22, Midwest abaixo disso. Então, você pegar o pessoal, os números, eu posso estar trocando entre um e outro, mas o pessoal fez ali no máximo 22, 23% de margem. Então, a Taurus, mesmo com SAP, mesmo com todos esses efeitos, ela consegue ainda se austera no custo, conseguir entregar margem bruta muito alta, acima de seus concorrentes, e ser líder de mercado em via de lançamento, tecnologia e ampliando o portfólio. E esses triggers, M&A, mega licitação na Índia, né? E tem o bonificação, né? Pagou 10% de bonificação, tem o dividendo também que pagou, que eles fizeram, né? A retenção ali. Então agora o mercado já está começando a ver essa previsibilidade de resultado do dividendo. Dá para saber por que a Taurus tem essa margem tão melhor que as concorrentes? Produzir no Brasil, que é mais barato. É mais barato. E também... Mesmo com as tarifas agora, não...
Não, que a questão é o seguinte, nos Estados Unidos, ele fabrica nos Estados Unidos, né? Aí tem uma questão seguinte, mas a peça que vai pra lá, né? Porque Vai aí ser tem essa tarifado, discussão. Vai ser tarifado, mas aí eles fabricam nos Estados Unidos. Tá. Então quem fabrica nos Estados Unidos, mesmo com a peça que vem no Brasil, vai ser tarifado tão quanto alguém que fabrica 100% lá fora. Isso não foi definido ainda. Eu perguntei isso pra empresa, eles falaram, olha, a gente tá conversando com o pessoal de lá, a gente não sabe ainda, né? Tá muito indefinido. Mas claramente pode ter sim um efeito, mas eu não acredito que seja efeito material, aquilo que afete tanto a margem. E aí a pergunta, por que a margem é maior do que as outras, é simplesmente que é o BBB, bom, bonito, barato. Ou seja, ela consegue entregar uma plataforma muito melhor muito melhor que eu digo, desculpa, eu vou corrigir aqui, uma plataforma que é tão bom quanto, por exemplo, uma Glock, e aí a gente consegue ver essa diferença. Você pega os reviews, todo mundo fala, mas a Glock é a Glock. Não, tudo bem. Mas se você quiser uma arma comparável à Glock, muito mais barata, você compra a Taurus. Então, acho que é aquela arma de entrada do americano, que o americano normalmente tem, sei lá, 10, 20, 30 armas, né? Inclusive, acho que até o CEO americano da Taurus, que fica lá nos Estados Unidos, fizeram uma entrevista de emprego lá, o Sérgio CFO me falou sobre isso. Aí fizeram, quantas armas você tem em casa? Eu tenho 70. Passou. Ele tem enfim, quase um bunker, bunker, né, de arma. Mas é isso. Acompanho a empresa já faz bastante tempo. Eu tô de olho nela também, porque assim, é engraçado como são as coisas, né? Eu lembro que mercado ali em 22, 21, Taurus a 22, 24 reais, todo mundo só falava de Taurus. Queria, né, meu? Todo só mundo falava queria. nesse papel. Mandar um abraço pro Rafael Freitas, né? Também o contribuidor aqui, né? Rafael Freitas ele deu uma porrada em Deu porrada. Taurus, ficou aí... Ele pegou bem esse trade. Patamar. Tem uma admiração gigante. Rafa, tamo junto, valeu. E, cara, e agora ninguém fala mais, né? 7 reais. Aí ninguém fala mais. E aí que eu gosto de começar a falar. De olhar, todo né? Mundo, então... O papel dando 200 mil reais por dia, 200, 300 mil reais por dia de liquidez. Muito baixo, isso. né? Nossa, tipo, papel... morreu. E ela desalavancou, né? Comparando com esse período, né? Desalavancou, mas assim, a questão da alavancagem, aí é aquela questão que você tem que colocar um binóculo. Qual que é o custo da dívida? FINEP, né? Grande parte ele pegou do FINEP, dívida do governo. Barato pra caramba. Então, assim... E de fato o resultado piorou também, né? De lá pra cá. De 21 pra cá o resultado caiu. Lógico, bem. a empresa... Expectativa alta, 2021 foi aquele 1 bi, né? Sim. De EBITDA, foi aquele ano de bem, glória, né? É. E eles mesmos falam, para repetir aquele resultado é muito difícil. Mas, lembrando, caso eles ganhem a mega licitação de fuzis, e entre essa merda, sabe que eles disseram que estão para fechar, isso acontecendo, lembrando que ele já vai levar uma empresa, que ele vai colocar a empresa para dentro com backlog. A sabe tem pedido para fazer, então vai trazer faturamento para dentro. Mas tudo é questão de múltiplo de valuation, né? E aí foi muito essa pergunta, vai comprar caro? Eles falaram, olha, se eu tô aqui há 3 anos olhando o mercado, eu não vou comprar caro. Já teve várias oportunidades de comprar empresas e todo mundo queria jogar múltiplo lá em cima. Então eu tô sendo bem diligente. Então eu acredito muito que o Sérgio, se for, vai fazer vai comprar num preço interessante aí, em termos de múltiplo para empresa. Legal para acompanhar. E aí você acha que esse gatilho da Turquia, né? Da Turquia, a Mertsav. Da Turquia ficaria entre junho e julho ali, metade do ano, mais ou menos. A empresa divulgou isso, deve ficar entre meados aí do segundo semestre. Tá, e aí ainda tem a possibilidade deles tomarem metade da licitação, ou tudo. Que aí seria uma... E aí, se levar tudo, louca. Aí vai entrar essa discussão de capacidade operacional, né? Se eles conseguem entregar, né? Full, né? 100%. Se for 50%, eles conseguem usar a capacidade da empresa para conseguir entregar. Legal de acompanhar. Vamos puxar uma empresa mais complicada? mais simplesinha, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Acho que o Alex é o único que está olhando essa empresa. Sim, aí. uma empresa aí que bastante gente na comunidade está olhando, né? Até me perguntaram no primeiro dia lá, quando teve a conversão de ações, que é a Azul, né? Eu falei, pessoal, com essa conversão de ações alta aí, eu deixaria assim, dá para deixar no radar, porque você entra num cenário ali que a Gol tá uma situação muito difícil, né? E a Azul também, né? Então não dá para o governo deixar as duas empresas, vamos dizer assim, explodir, né? Então, acho que é uma coisa ali que dá para olhar, mas tem que ter bastante paciência, né? E o Alex está acompanhando o caso aí bem de perto, né? Sim. Eu até perguntei se ele estava comprado, ele não quis falar, ele falou que é segredo. Mas explica um pouco aí pro pessoal o que você tá vendo ali. Enviesado, né? O que você tá vendo ali, o que tem de trigger. Legal, boa. Primeiro disclaimer, né? Se você não gosta de companhia aérea, não saia. Fique aqui porque a gente gosta de ganhar dinheiro, né? Independentemente do cenário. Eu não tenho dessa, cara, de não compro tal ativo, não faço. Acho que isso não existe. Não dá pra cara. carregar, né, meu? Mas pra trade dá. Pra trade, mercado tá aí, né, meu? E são várias janelas, né? Várias janelas que eu já vi isso acontecer. Inclusive, eu tava falando com um gestor de um clube também, que acompanha vocês também, mas depois a gente vai comentando. Vamos lá. Então, acho que a Azul é um clássico movimento
de reestruturação. Aquelas empresas que eu estava falando que tá com a alavancagem alta, e se continuar com essa alavancagem, sabe que não vai conseguir decolar, né? Não vai conseguir realmente, de fato, conseguir trazer suas operações no nível que está hoje, no nível operacional tão forte. São dois principais problemas que eu vejo na Azul hoje. Claro, o primeiro é a questão da dívida, que todo mundo está falando, né? Que saiu de 3,7 vezes EBITDA para mais de 5, né? 5,2. E aí o mercado fala assim, não, mas não é o número, não é o tamanho da alavancagem, é o quanto a empresa vai conseguir pedalar essa dívida lá na frente, mais para frente ainda, ou até converter em equity, que eles já fizeram. Então, eles fizeram 35% de conversão do bonde de 29,30 e também junto com os lessores, chegaram assim, ó, pessoal, é o seguinte, devo vocês aqui, mas vamos fazer uma conversão de equity, que eu quero sumir com essa dívida aqui, e aí, ao mesmo tempo, você mantém um compromisso de estar junto comigo, porque eu preciso estar operacional, porque é aquela regra, né, que nem fizeram com a Gol. Por que aceitaram fazer essa diluição gigante na Gol, né? Porque o pessoal fica questionando, mas como assim? Alguém em sã consciência aceita? Porque a conversa é o seguinte, gente. Não tem opção, né? Não tem opção. Ou você faça, ou se você não fizer, eu não vou voar. Acabou a empresa. Né? Assim, não amanhã, né? Mas a chance de não sair do Chapter 11, que a Gol quer sair em Chapter 11 em junho, a gente vai comentar também esse movimento, né? Entre as duas, né? Também a gente pode entrar nessa seara, mas para seguir o rito de saída de Chapter 11, claramente isso foi combinado. Mas vamos lá, voltar para a Azul. Então, nós tivemos aí esse 1,6 bi, né, de reais, que fez esse movimento dessa conversão de dívida com equity. A empresa... Não só a empresa, os shareholders, né? Grande parte dos acionistas são gringos, né? Então, eu vi isso com bons olhos, no geral. Mas lembrando, quanto isso vai reduzir? Você falou assim, Alex, saiu de 3,7 para 5,2. Então, com essa conversão que não foi para o primeiro tri... Esse número é dívida líquida EBITDA. É dívida líquida EBITDA, da alavancagem. Tá. Quanto isso reduziu? O mercado está colocando 0,4 vezes. Então, assim, não é tão... Essa queda não é tão forte. Então, a empresa reconheceu, a gente precisa fazer mais. Né? A gente precisa ainda fazer mais. E aí, na teleconferência hoje, questionaram dois movimentos. Vai fazer follow-on? Vocês vão fazer follow-on? E a empresa falou, já tentei, não consegui. Isso é claro, saiu na mídia, saiu enfim, em vários lugares. A empresa tentou fazer um follow-on na rua. Fazer follow-on precisa do mercado, né? E o mercado não tá tão bom, né? Aí você fala, mas por que o mercado não tá tão bom se a bolsa tá patamar recorde? Mas espera aí, ninguém quer comprar se a taxa de juros está tão alta, aí entra o custo de oportunidade, né? Para que eu vou colocar numa aérea se eu tô ali nos 14,75 ali, na boa, né? Sem se esforçar muito, zero. Enfim, então entra esse custo de oportunidade Brasil. E aí, follow-on, eles descartaram, falaram, olha, não dá para fazer. E nem é questão de preço, eu acho que é questão de janela, tá? Acho que eles perceberam que depende de preço, mesmo que jogasse o preço para baixo, não vão conseguir colocar na rua. E segundo, a questão de conversão de dívida com equity, que é basicamente o cenário mais trivial, é o cenário mais realista que eu vejo que pode acontecer. Então a empresa pode soltar mais uma vez aí uma conversão de dívida com equity, e aí lembrando, toda vez que acontece isso, o que o mercado olha? O bond holder que está com papel, ele não vai ficar com papel, ele vai vender. E aí tem as janelas, né? Tem as janelas ali, né? Que tem o lock-up, e aí tem as janelas que a empresa pode... que vai oferecer para o cara vender, e aí ele vai vender, né? Isso é fato. O que acontece que o mercado antecipa isso. Por isso que eu estou entendendo agora, que foi um movimento que a gente viu na Americanas, né? Lembra, Massa? Que a gente... exatamente. Um dia antes, né? O pessoal entrou short, aí no outro dia o papel caiu. Socou. Todo mundo que pegou, todo mundo que tinha dívida e recebeu ação, o cara não quer ficar com a ação, né? Ele quer zerar. Quer zerar. E aí ele sai a qualquer preço. Não pode carregar no balanço, né? Nem pode. Sai a qualquer preço, o que ele tiver de... Ele já estava contando que aquilo ia ser zero. O que ele tá botando no bolso tá ótimo. Né? Pelo menos recebeu alguma coisa. É a liquidez, né? A garantia da liquidez. Mas o que eu vejo, basicamente nesse movimento agora de conversão de dívida com eco, a gente tem um movimento ainda que a empresa já deixou claro, mas aí os termos ainda estão sendo discutidos. Então, até o próprio Alexandre Malfitani falou assim, se eu soubesse os termos já teria sido divulgado, né, pô? Então, deu uma resposta direta e reta dizendo assim, eu acho que principalmente esse é o principal movimento que a gente deve esperar. E aí, de novo, vamos ficar de olho nesse overhang, que aí pode sim abrir uma janela de oportunidade. Questionaram o Chapter 11 da Azul, né? Falaram, a Azul vai entrar em Chapter 11, né? O John Rogerson, né? Inclusive já tive oportunidade de entrevistá-lo. Ele falou, não, isso não está sendo discutido, por quê? Qual é a principal razão de uma empresa entrar em recuperação judicial aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? É quando você não tem a harmonização dos stakeholders, né? Você não tem a harmonização, você não consegue ter um diálogo com os bondholders, com detentores de dívida e com os lessores e detentores de aeronaves. Quando você não consegue conversar mais com eles, os caras são irredutíveis, você fala, putz, só vai me restar o Chapter 11. E não é bom para ninguém, não é bom para a empresa, não é bom para ninguém. Tem gente que saiu forte aí.
Latam saiu fortíssima. Por que saiu fortíssima? Com lucro recorde. Caramba, na pandemia ela abriu o Chapter 11 e agora está com lucro recorde, 200 pau. Por que ela está com 200 pau de lucro de dólar, né? Por que ela conseguiu fazer isso? Porque os contratos com os lessores, que está sendo praticados hoje, são dois fatores. As aeronaves são muito mais velhas, né? Os A319, os Airbus que ela tem, os aeronaves são muito mais velhas, próximo do final da vida útil, isso conta, e o preço do leasing, que foi negociado lá no Chapter 11, é mais barato. Então, esse é um ainda efeito que se manteve. Então, é um efeito, na hora que renovar isso... Já vai diminuir. Já vai diminuir. E aí, a Azul, ela carrega dois movimentos. Como ela está olhando muito nessa área de eficiência, né? Eu quero trazer mais E2, né? Que é o Embraer E2. Isso é bom, porque pelo que eu entendi até agora do seu discurso, parece que é muito mais uma oportunidade de fluxo. Né? Você vai ter esse movimento dos bond holders e tal, tem uma janela aqui que talvez seja interessante por fluxo, mas em relação aos fundamentos... Ótimo, vamos lá. São alguns números para quem não é familiarizado com companhia aérea. A gente olha o yield, né, que é basicamente a rentabilidade. O yield no primeiro TRI naturalmente não é tão bom. Então, a partir do terceiro TRI, no segundo, acho que, enfim, não sei se a gente deve ir meio neutro, mas a partir do terceiro e quarto é porrada. Né? E aí compensa o ano inteiro né, de rentabilidade, que é basicamente o valor da passagem, né, vis-a-vis ali o quanto que ele consegue rentabilizar. E aí, a gente pega a receita, né? Esse TRI foi 5,4, 5 bi de receita de passageiros, com 387, com 300 milhões ali, quase 400 milhões ali de receita de cargo. Então, claramente, a empresa, ela tem passado por uma dificuldade que é o seguinte, toda companhia aérea, ela precisa não só encher as aeronaves, mas encher as aeronaves, que é a taxa de ocupação média, que fica em torno de 80%, dos assentos. E da Azul tá assim também. Tá assim também, o mercado tá bem aquecido, porque o mercado tá bem aquecido no mundo inteiro de aeronave, tá? Fala assim, mas pô, eu não tô entendendo, as empresas enchem os aviões 80% e ainda dá prejuízo. E ainda não consegue ir para frente. Não consegue ir para frente, né? Enfim, são vários fatores. Para operar no Brasil tem a questão cambial, né? Que é óbvio. Enfim, a gente discutiu aqui de empresas, a Azul tem esse efeito, né? Querosene, tudo Os custos são em dólar. Custo em dólar, né? E etc. Tem um outro fator também que tá faltando aeronave no mundo. Então, os preços dos leasing estão muito altos. Hoje, para você conseguir ligar lá Nós vimos aí da Arábia Saudita, né? Comprando aí os long range da Boeing. Você acha que é que nem a iFood, né? Daqui a 10 minutos o avião tá voando lá e tantas horas tá. Não é assim, não tem um pátio de aeronaves prontas, né? Demora ali 3, 4 anos para uma aeronave chegar. Para um novo pedido de uma aeronave 0 km, né? Ou seja, zero, que tá zero ali na fábrica. Então, as aeronaves usadas, né? Que é um mercado ali dos lessores, dos leasing no mundo inteiro, tá muito aquecido. Porque justamente quando a gente olha ali a atividade global, principalmente a aviação regional, que são os aviões ali no qual a Azul voa bastante. Quando eu falo regional, não são só os aviões turbo-hélices, são os ATRs, mas também considera-se, né, os aviões E2 da Embraer, tá com uma dificuldade muito grande de achar esses leasings, né, essas aeronaves. Então, o preço está muito alto, margem acaba pesando. E ele não consegue repassar isso na passagem. Consegue repassar em parte, mas como a volatilidade é muito alta, tanto no câmbio quanto no combustível, no final do dia a empresa acaba tendo um resultado financeiro pior. Então a gente vê aí... Mas qual que é o câncer? Vai é uma metástase, né? Que vai pegando na Azul. A Azul tá fazendo radioterapia para tirar isso, que é a despesa financeira. Tá gigante, cara. Tá gigante. Então não adianta dívida. Você encher a aeronave lá se a sua dívida tá assim, ó, desse tamanho. Você pode lotar os aviões lá. Então ela precisa reduzir a dívida, né? Ou seja, se você pegar o Azul Day, né, que eles falam, 3,5, né? Aí, não, eu tive que comentar um pouco minha alavancagem, vou ser um pouco mais conservador. Mas se eles conseguirem reduzir realmente, entregar aquilo que eles falaram, reduzir a alavancagem, mesmo que corte na carne. O que é cortar na carne? Fazer a conversão de dívida com equity. Você acha que os caras querem fazer isso? Lógico que eles não queriam. Eles queriam fazer no operacional. Mas no operacional não vai resolver. Sim, porque querendo ou não, isso também dilui o acionista, né? Então... dilui o acionista, né? Enfim, então, mesmo com a cláusula de não diluição, que de fato, a adesão foi bem menor do que esperado. Por isso que foi esses 35%. Não teve uma aderência muito boa na primeira chamada, né? Porque teve essa cláusula de não diluição. Mas, enfim, eu acho que a Azul é esse movimento, tem essa questão do trading, tem a questão do operacional, né, das aeronaves. É uma empresa que, por exemplo, a gente pega os long range, né, essas rotas que a Azul faz, né, via Viracopos, né, também via Minas, outras cidades, né, Europa, Estados Unidos e tudo mais. Tiveram alguns voos que a companhia teve que chamar charter, né, teve que ter voos de outras empresas. Pegaram a Euroatlantic, por exemplo, uma aeronave que não pertence à Azul, aquele avião todo branco,
né, sem logo, para operar aqui, né? Porque eu não tenho avião, então eu vou alugar um avião de alguém para fazer Nem essa tinha a rota. marca deles, Não mas tinha nem eles a marca dele. pegaram mesmo assim para E fazer a experiência operação. não é a mesma, né? E isso acaba afetando a experiência do usuário. E aí, só por causa disso, veio uma empresa para o Brasil que já opera no mundo inteiro, que inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar esse cara, de visitar a empresa, chama Avion Express, que não sei se você ouviu falar, é a nova companhia aérea que veio para o Brasil. Você fala, mas por que assim? Avion Express. Avion Express. Fala assim, mas eu não entendi, eu nunca vi isso nada, a empresa vai vender bilhete? Não, essa empresa, basicamente, ela aluga aeronave para os outros, né? Que a gente chama, né, essa operação, né, do aluguel de aeronaves. Não só alugar aeronave, ela leva tripulação, leva todo seguro, enfim, ela leva toda a expertise, né, para isso. É uma empresa que fatura mais de 4 bi de euro no mundo, né? Sede na Lituânia, em Dubai, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, veio para o Brasil para fazer esses acordos com a Latam, com a Azul, com a Gol. Mas, enfim, esse movimento, a aviação é um assunto que eu amo. Acho que muita gente gosta, né, de falar sobre aviação, mas tem muita coisa que a gente podia abordar, mas vamos seguindo aí. Boa. A Azul, cara, o pessoal fica falando, né? Sim. Porque você vê esses movimentos, tipo, pô, cai 20 num dia, cai 10 no outro, cai 15 no outro. Todo mundo começa a querer tomar, né? Mas nem sempre é uma oportunidade também, né? E o pessoal olha muito o preço, né? É o preço. Tava 1,20, agora tá 1,10. Calma, quantas ações foram colocadas no mercado? Então, vamos fazer, né, o ajuste desse preço. Perfeito. Né? Então, tem gente que fala assim, eu comprei a R$5, agora tá 1, tá de graça. Sim. Tem gente que manda... Já teve a 40. Dobrou o número de ações, né? Aí eu falo, dobrou pra baixo, né? Porque, realmente, dobrou as ações e o seu preço foi descontado 50%, Sim. né? Pelo menos, né? Enfim... então tem que entender um pouco, mas mesmo fazendo esse ajuste, claro, tem oportunidade, mas tem que saber o momento certo, né? Tá, mas então você acha que esse momento para Azul é alguma janela aqui esse ano ainda? Eu acredito que sim, pelo menos na minha concepção, eu acredito que sim. Quanto você acha que eles têm que emitir ali para equalizar ou... Eles estão falando $200 milhões, pelo menos, agora, né? Quando eu falo agora, eles não garantiram que será nesse TRI. Então tem duas linhas, uma principal que foi até colocada em mídia. Uma é o FENAC, que é o Fundo da Nacional de Aviação Civil. Estavam discutindo entre 4 e 5 bi, que não é só para a Azul, são para todas as empresas. Aí o governo falou, vou criar um fundo aqui para fomentar o mercado aéreo. E aí esse assunto ficou, esse FENAC não foi colocado de pé, e aí a Azul falou, eu vou acessar uma linha do governo que eu já acessei lá atrás para os motores GE, que é a linha do FGE, que é o Fundo Garantidor de Exportação. E aí saiu uma matéria dizendo que a Azul poderia pegar $200 milhões, etc., desse fundo, como fizeram antes. O custo é muito mais baixo do que o custo que a empresa tem no resultado financeiro hoje, como foi comentado. Só que essa janela é negociação. E aí, quando a gente entra na seara de governo, ninguém sabe quando isso vai acontecer. E quando a gente pega uma empresa que depende do governo para viver, fica muito difícil. Então, a Azul está deixando claro, olha, eu tenho isso na mesa, mas eu não dependo 100% disso para estar de pé. Então, eu posso acessar, fazer mais uma conversão de dívida de equity e aí conseguir, né, caminhar. E se caso isso saia, pode ser um plus adicional. Mas o mercado vai receber bem, tá? Teria que fazer uns 4 bi aí. De reais? Pode ser. Mas esse do governo estão falando $200 milhões, né? Mas se aliar junto com uma diluição de equity, né? Ou seja, tirando aí... Quer dizer, diluição de dívida com equity... pode ser factível, né? Se a gente pegar... Acho que o ponto tá aí, né? Porque eles vão precisar fazer mais uma grande. Essa daí tinha um lock-up até, né? Mas acho que o que aconteceu foi que os credores vinham... A empresa tem um free float gigante, tinha aluguel, o cara tomou aluguel, socou na frente. Por isso que nós vimos aí 400% de aluguel, né? Exato. É isso que eu tava comentando, eu ia falar, né? Eu falei, mas 400%, como? Quem é louco de fazer isso? Cara, é por isso, né? O cara toma daqui um mês, ele vai pagar 40 de aluguel, pra ele tá ótimo, né? Exato. E até vi gente falando, né? Vai ter um short squeeze. Eu falei, cara, o credor vai receber a ação, aí o BTC cai sozinho, né? No fim não aconteceu nada. Então acho que o ponto é aí, um detalhe pra gente observar, né? Quando tiver a conversão, o credor, que nem a gente falou aqui, tem credor que não pode carregar no balanço, né? Então o cara vai ter que desmontar, aí pode ser que dê um trade de oportunidade. Exato. Vamos ficar de olho. E fala pra gente aí dessas empresas que você acompanha, qual que você acha ali que tá mais, que é o que o pessoal gosta, né? Qual que você acha que tá mais arrumadinha, que tem um cenário legal? Você falou de Taurus aí, que parece que tem upside, né? Bom. Exato, tem um upside bom, né? Bom, vamos lá. Acho que são 2 perfis, assim. Acho que você me perguntou mais sobre growth, né? Empresa de crescimento. Eu vou falar... Acho que dá pra somar os dois. Tipo assim, aquela small cap que você vê que tá barata e tem um upside, né? Sim. Mas não é problemática igual uma Azul. Exato.
Bom, Ou seria a Taurus a que você olha hoje mais? Não, a Taurus sim, eu elencaria a Taurus sim, mas para não ficar só na Taurus, né? A Taurus para mim é uma das... tá na minha lista de top 3 aí pro ano, com certeza, principalmente depois desse movimento do primeiro tri e perspectivas meados no meio do ano. Mas olhando para outras empresas, uma que eu tenho comentado bastante, que eu tenho falado, e eu acho que pouca gente está olhando com uma questão de recorrência, é a JHSF, né? E aí é um papel que... Eu vou dizer assim, cara, é a nossa LVMH do Brasil, gente. Né? É a nossa LVMH, é um setor altamente resiliente. E aí muita gente criticava, não, mas é real estate. Eu coloco na caixinha de real estate. Né? E aí o Augusto, o novo CEO, junto com o Breno, o novo CFO, eles disseram bem claro, olha, o recado aqui do Zeca, né, do Zeca Orema é o seguinte, não só dele, né, de todos os conselheiros, né, direção estratégica da empresa, né, falando o seguinte, a gente tem que focar mais em receita recorrente. Não dá para o balanço ficar né, gravitando para cima e para baixo, né, com juros que está agora. Então, claro, a gente vai, beleza, vai lançar o Bragança, né, tem aí a Fazenda Boa Vista, tem outros projetos, Villages e tudo mais, mas a gente vai focar aqui naquilo que dá. E, assim, e tirar o foco de business recorrente é aquilo que não faz sentido. Tem um Ponta Negra, né, aquele shopping lá, eu vou vender aquilo, vou financiar, aí tem um shopping aqui na Faria Lima, né? Tem um shopping da Rata Clock, então eles começaram a focar aquilo que começa a dar realmente mais receita recorrente. Então eles bateram um bi no último tri, né? Então hoje que a gente está conversando vai ser resultado, eu estava até vendo antes aqui de entrar, não tinha saído o resultado do JHSF, mas é um resultado que a gente consegue observar receita recorrente, né? Uma entrega de margem saudável, né? E aí, aí para quem gosta de dividendo e crescimento. Por que dividendo e crescimento? Não só porque ela paga dividendo por si só, porque ela... É engraçado isso. Eu até falo com os executivos, eu passo essa estratégia da JHSF para várias empresas. E eu falo assim, faz que nem a JHSF, eles anunciam no TRI e pagam no mês, picotam em 3 vezes. E isso pro investidor é um gatilho psicológico, né? De estar que nem banco, né? Viram aquele negócio que o cara já é recorrente, ele espera que vai receber, ele adora esse tipo de ação, né? Adora esse tipo de ação. O Bradesco fazia isso também. Bradesco, os bancos, né? Então, mas a JHSF seria uma delas, uma outra que até é difícil explicar, porque toda empresa de tecnologia é difícil explicar. Só para quem é de tecnologia que é fácil, né? Mas é a CSU, né? A CSU Digital, CSU D3, né? Que era a antiga Card 3. E a CSU, por que a CSU eu vejo como uma empresa muito boa, né? Primeiro, você tem que olhar... Essa daí foi uma daquelas que em 2023 todo mundo, né? Ninguém falava, mas a gente aqui do TC já tava de olho, subiu e manteve. Foi de 9 para 20, foi até mais de 20 ali, né? Quem gostava muito dela era o Losnak, o Losnak, o Malek tinha também. Ela. O Losnak só tinha ela na carteira. Caraca, que legal. O Malek, mandar um abraço. O Malek acho que também olhava ela na época. Sim. A gente falava, e eu lembro que ela foi de 7, eu acho. Eles tinham umas R$7, bateu 20 aí e se manteve lá em cima, né? Um pouco igual o C&A, né? Subiu e ficou. Porque realmente o fundamento entrou, né? Exatamente. E aí, esse fundamento não é um fundamento que a gente chama de porrada, né? Puta crescimento, não. Todo tri a empresa vai crescendo, todo trimestre. E aí, quando a gente olha rentabilidade, você pode escolher qualquer uma aí, ROIC, tá 20%, até mais de 20%. Então, quem pega o resultado da CSU, eu até convido todo mundo a abrir, porque tem na apresentação de resultados, não no release, na apresentação, se não me engano, acho que é a penúltimo slide, antes da despedida ali, do contato do RI, tem um último slide que pega os peers, que ele fala quanto que a CSU entrega de múltiplo, né? Tanto de EV Sales, de EV EBITDA, e aí você consegue perceber. Eles colocam vários players, eles colocam, não o nome do player, mas eles colocam assim, segmento Brasil, Pay, Estados Unidos, Europa, ele compara com todo mundo. CSU ganha de todo mundo. O maior dividend yield, é o menor EV Sales, é o menor EV EBITDA e é o maior ROIC, o maior ROI. E você consegue falar assim, caramba, como a empresa está conseguindo fazer isso? E é um movimento que alia-se, né, a tecnologia por si só, que é uma empresa de tecnologia, com novas tecnologias, aí a gente fala de AI, etc. Eu não sou especialista em AI, mas eles estão adotando AI no processo. E aí você fala assim, como que você consegue explicar para um leigo, como eu, de AI, que eu não sou especialista, eu sou leigo de AI também, que eles estão conseguindo melhorar o resultado, não esse AI balela que coloca AI no PPT, a empresa vira rocket, né, com um foguete. Estão de fato usando. A empresa, vamos lá, para quem não conhece, eles têm principais 2 vertentes. A terceira com o que chama de... Isso é legal, que eu acho que não é muito comum para a galera entender o que a CSU faz, né? Vamos explicar, Então, eles têm basicamente 2, eu vou falar da terceira, mas tem 2 principais vertentes. A PAYS, que é a parte de pagamento, o que é isso? Eles são processadores de cartão. Então, ele, por exemplo, tem o Banrisul, tem vários outros clientes, Porto, que emite o cartão, a CSU emite para eles, no caso, né? E esse processamento gera o TPV, né? Que é o valor transacionado, eles vão ganhando sobre isso. E aí também
tem a DX, né? O que é DX? É basicamente o call center, né? O atendimento sobre essa base da PACE, né? Então é complementar. E aí muita gente olhar e falar assim, telemarketing está morrendo, né? E aí isso aí vai ficar cada vez mais comoditizado. E a CSU olhou isso e falou, ok, mas eu vou digitalizar isso usando AI, né? Os processos. Então eles estão... É engraçado. Os processos digitais da CSU, se não me engano, já estão em 74% da DX, ou seja, que era zero, eles estavam digitalizando zero, era 100% telemarketing ali né, a pessoa ligando, e hoje quase 75% é digitalizado esse processo 100%. Então eles estão conseguindo um mercado que estava caindo a receita, se você olhar, a receita DX estava caindo, eles fizeram aumentar a receita e aumentar a margem sobre isso. Então o mercado estava morrendo, utilizando tecnologia. E a Pay segue crescendo, reloginho. E aí tem uma nova joia da coroa, que é a nova vertente de crescimento. Em vez do cliente ligar lá e falar com uma pessoa real, ele tá 75% disso já é atendimento IA. Digitalizado, né? Ou seja, várias vezes provavelmente vocês aqui, o Massa, Kevin, vocês usam você fala, por exemplo, vou falar dessa empresa que é Expedia, uma empresa de hotéis, né, que é hotels.com. Eu uso bastante, tá? Não é propaganda não, mas eu uso. E aí quando eu quero ter algum problema, alguma coisa que eu quero, cara, eu falo com um atendente no robozinho lá, cara, parece ser humano, cara. Não sei se você já ouviu. Ser humano. Olá, tudo bem, senhor Alex, o que você precisa? Não, eu preciso daquilo. Eu entendi. Você quer isso? Sim. E, cara, e não é assim aquele botão que você clica sim ou não. O problema, a pessoa escreve a mensagem, sabe? Então, assim, e resolve o problema. Então, eu tenho certeza que aquilo é robô, 100%, porque as mensagens não tem um padrão e tal, mas não é aquele, você quer um atendimento, sim ou não? Não é o botão, cara, você nem precisa, a pessoa vai digitando ali. É você conversando mesmo, com uma naturalidade. Então, assim, isso tá virando realidade, né? Enfim, então não é aquele... E em vez da empresa precisar colocar esse tipo de tecnologia, esse tipo de atendimento para dentro do negócio dela, ela contrata a CSU. Contrata a CSU. É Até porque tem várias empresas que elas querem... Isso já aconteceu isso lá no passado. Nós vimos as empresas da Bolsa, né? Empresas de varejo, né? Querendo criar seu banco. Né? Agora eu quero virar banco. Você viu a merda que deu. Não era fácil. Não é fácil operar crédito, né? Aqueles juros lá embaixo, né? Falaram, tá tão fácil, né? Dinheiro tá barato, né? Mas aí a CSU, ela faz isso. O que chama isso? Chama Bank as a Service, né? Ou seja, alguém que não tem um banco e ela traz toda a infraestrutura, né? Que chama de uma infratec, vai lá e fala assim, tá bom, vou te dar tudo aqui pra você operar como banco. E você opera, emite cartão, né? Enfim, tem sua conta, sua label, né? Enfim, e tudo mais. Aí tem, só para explicar aqui, a terceira vertente, que é a nova vertente de crescimento da empresa, chama HaaS, né? E esse HaaS, o que significa? Não é Hardware as a Service, né? Como a Positivo, outras empresas. Esse HaaS significa, basicamente, hiperautomatização de processo. Alex, não entendi. Você está falando grego para mim. Calma, eu vou te explicar. Hoje, quando um telemarketing... Vou falar telemarketing, mas pode envolver vários processos. Quando um telemarketing, ele vai falar assim, estorno no cartão. Você comprou essa água aqui e aí apareceu lá para você comprou por R$2 essa água. Vou dar um exemplo claro aqui. E aí você olhou no dia seguinte, estava assim, sei lá, Bar do Zé no seu cartão. Fala, puta, eu não fui no Bar do Zé, não sei quem é esse negócio. Você vai lá, liga no cartão. Tem um Bar do Zé, R$2 aqui, eu não reconheço. E aí, o que significa? Chargeback, né? Ou seja, você está pedindo um reembolso da sua fatura que você não reconhece. E aí, quando você vai falando com o atendente, tem uma quantidade absurda de alt-tab, que ela fica mudando na tela, e uma redundância de colocar o CPF várias vezes. CPF quando você inicia o cadastro, CPF depois, várias redundâncias de processo, que esse sistema chamado HaaS, quando ele entra, ele identifica o dado. Quando você fala o CPF, ele identifica aquele número, um padrão de CPF, e todos os processos ele já inclui o CPF. E aí ele traz uma automatização, que tem até um videozinho deles lá que eles colocam, que no mesmo tempo que um atendente faria um processo manual, esse HaaS ele consegue fazer 5,5, 6, utilizando o HaaS. Então isso é eficiência operacional. Isso é ganho de eficiência para a empresa. Imagina se chegar para a empresa e falar assim, cara, eu vou fazer você faturar mais por menos. Precisa de 5 vezes menos atendentes. Pelo tempo. Ganha margem, um produto bom. E assim, não é rocket science, né? Não é uma ciência de foguete. Não, é uma questão simples. É o AI sendo praticado no dia a dia de uma forma, claro. Aí tem a generativa, né? Que vai aprendendo ali com os erros e tal. Mas enfim, não sou expert nisso. Eu tenho até aprendido com o CTO, mandar um abraço pro Droguete. O Droguete, que é o CTO, né? O chefe da tecnologia lá da CSU, aprendo muito com ele. Mas enfim, a gente segue aprendendo, mas é uma empresa que já, só falar desse HaaS, fechou 7 contratos no ano passado com HaaS, e aí já fecharam 3 contratos no primeiro TRI, e já tem mais contrato para fechar esse ano. E pode atender qualquer tipo de empresa, educação, telecom, healthcare, qualquer tipo de processo automatiza. Quanto que isso está representando hoje no faturamento da empresa? Hoje é muito pouco, né? Mas muito pouco visa PACE, né? Que é a maior parte.
mas a empresa não passa, pelo menos eu posso estar enganado, tá? Mas eu não lembro aqui de cabeça no caso, quanto que a empresa quer, porque não tem guidance, disso não tem guidance, tenho certeza. Tá. Mas eu vejo que isso vai se tornar uma parte relevante da receita, tá? Isso não vai ser uma questão pequena de 5, 10%, a empresa quer crescer muito mais. É uma vertente de crescimento grande que eles Porque estão o vendo. mar de oportunidade disso é gigantesco, Kevin. Isso daí a empresa já deixou bem claro que dá para aplicar em qualquer coisa. E como é que tá múltiplo desse negócio hoje? Assim, negocia, tá barato, tá caro nesse nível de preço? Como é que tá? Olha, com os números... Porque tá disputado, a bolsa hoje aqui é bem barata, né? Tá disputado. Eu não vou me arriscar aqui em múltiplo de EV/EBITDA, eu tenho que até atualizar. Tá. Mas, assim, a empresa realmente, quando eu falo barato, que realmente, a questão é o seguinte, não adianta, também tem a questão, né? Às vezes a empresa 3 vezes EV/EBITDA, ela tá cara. Por quê? Porque ela não vai entregar resultado à frente, então Sim. o mercado já bateu, então não adianta. Às vezes pega uma empresa que tá com múltiplo mais alto, mas se cresce muito, resolve. NVIDIA da vida, né? NVIDIA da NVIDIA da vida. É essa retórica que eu quero dizer. Então, não que a SSU seja uma NVIDIA da vida em termos de crescimento. Ela não vai crescer em velocidade absurda. Ela vai crescer como um reloginho ali, a gente está falando de 10, 15% ali. Pode até surpreender mais. Mas eu vejo que o múltiplo de hoje... depois eu vou já trazendo aqui um spoiler, né? Depois eu vou lá no TC E posta lá, e boa. vou postar na comunidade lá, tá, pessoal? Aí, Boa. me esperem que eu vou fazer uma thread lá de CSU, eu vou colocar múltiplo, vou colocar tudo. Boa. Mas eu não tô, infelizmente esse número não tá, mas eu tenho olhado aí, a empresa tem mostrado crescimento para esse ano. Boa, é uma legal para ficar de olho e acho que justamente por isso, né? Assim, é difícil você ver essas empresas que sobem, que, pelo menos nos últimos anos, né? Que subiu e conseguiu segurar, né? Realmente, é porque o operacional tá muito bem, né? O único ponto de dúvida é os Estados Unidos, né? Eles abriram uma operação lá, tem que comprar um sponsor lá, né? Tem que comprar um BIM sponsor que fala, né? Que é uma licença lá nos Estados Unidos para operar. E isso está sendo discutido, né? Com quem, com o preço e tal. Isso precisa uma licença para operar nos Estados Unidos. E aí, por enquanto, isso só dá despesa, né? Isso não está dando receita. E aí isso o mercado bate, mas isso é uma despesa que não está afetando tanto a margem, não é algo que a gente precisa se preocupar muito, tá? Mas a empresa é uma nova... Estados Unidos nem coloca na conta. Estados Unidos pode ser uma nova vertente, sim. Boa. Vamos falar de uma, então, aí. Mandem perguntas aí também, pessoal, se vocês tiverem. Podem ir mandando aí. Mas uma que a gente estava falando nos bastidores, que é uma que eu já tive, não tenho mais, mas eu, de certa forma, ainda acompanho, que é positivo. Legal. E acho que dá pra gente emendar também, não sei se você acompanha, mas dá pra emendar com Multilaser, de repente. Sim. Que são duas ali parecidas e... Multilaser é legal. Multilaser do Alê. A Multilaser é uma que, cara, todo mundo ficou barata, aí a galera entrou e, começou a entregar mal e não... E o mais legal de tudo é que ele reconheceu, né? Ele reconheceu. Talvez seja até o mercado antecipou isso, né? Porque ele reconheceu. E aí a gente tem essas duas aí, talvez, né? Multilaser e positivo, que eu acho que é legal aprofundar aí. Legal. Bom, lógico que a estratégia da Multilaser é diferente, né? Principalmente por essa questão de SKU que eles viram, né? Cara, não adianta eu ter milhões de SKUs aqui, né? Então, deixa eu ser eficiente. É por isso que, limpar o estoque daquilo que não vendia, né? E tudo mais. A Positivo, apesar, assim, né? Você fala, caramba, como que eu vou explicar Positivo para quem não conhece? Você fala, não, mas é só computador. Não, é computador, é celular, é maquininha, é projeto especial, data center, né? Aí também tem a parte de serviços, tem o RaaS, né? Que é o Hardware as a Service, né? Que é o aluguel de equipamentos. Enfim, tem a parte de serviço que também essa questão, como eu falei da JHSF, a Positivo também quer seguir esse movimento, né? Antes eles dependiam muito de vendas de PCs, né? E quando a gente observa a empresa ao longo dos últimos anos, a empresa fez uma transformação enorme, né? Eles dependiam muito de varejo e aí eles fizeram uma mudança para depender menos do varejo e o corporativo ficar muito linkado a serviços. Era muito focado em varejo e governo, né? E governo. E aí eles, de fato... Principalmente varejo no passado. E como isso é muito volátil, depende muito de time, ciclo econômico. Se estivessem assim agora, estavam ferrados. Estavam ferrados. Então eles começaram a subir o corporativo justamente para ter um ciclo menor, né? Porque o corporativo ele é mais... contrato de longo prazo. Contrato de longo prazo. Inflação. Exato. Tem menos incertezas, né, no corporativo. Menos incerteza. Aí também tem a aquisição, que teve a aquisição da Algar Tech, né? Que é a aquisição da Algar, né? Que é um braço da Algar, parte de serviço.
que veio para trazer expertise. A Positivo agora compete também com a Intelbras, né? Que a gente não falou aqui, que é Positivo SEG, né? Enfim, então a Positivo, ela tem várias vertentes, mas se a gente separar aqui pelo consumer, né? Que eles chamam, né? A parte na parte corporativa e na parte de governo, eu acho que a única que está deixando, assim, o varejo, logicamente, né? A gente vê aí, mesmo que tenha uma aceleração, mas ainda quando a gente olha tickets mais altos, né? A gente olha Vaio, né? Que eles fabricam Vaio, etc. E a linha de base ali, que é a linha Positivo, ainda não está nos mesmos números como nós vimos no passado. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue observar uma tendência de uma melhora a partir do primeiro tri. Que no caso vai sair hoje, né? Que a gente está conversando aqui nessa data. Você acha que esse resultado já começa a vir melhor? Nesse resultado, não. Esse resultado, a partir desse resultado. Então, se cair, é chance. Mas o papel já caiu, né? Uhum. Tá atrasado. E é isso que a gente estava falando. Ah, mas a empresa tal subiu 60, Positivo não andou. Então, eu vou comprar após. Peraí, calma, olha o resultado. Né? Então, assim, provavelmente o ROIC vai vir muito ruim, né? O resultado vai vir horroroso, muito ruim nesse primeiro tri. Mas a empresa já vinha sinalizando isso. Olha, a gente tem uma tendência sazonal agora no primeiro tri ruim, mas a mensagem daqui para frente, a partir do segundo trimestre, melhora, né? Tanto de ROI, tanto de margem, e isso vai ser sequencial. E isso é bom para o investidor, porque, claro, são ciclos, né? Nem todo papel sobe para sempre. Então, assim, acho que o ajuste foi feito, tá? Claro, que se cair mais amanhã, enfim, não me surpreenderia, tudo bem. Seria mais um ajuste de mercado, mas eu vejo que o fundo do poço está muito próximo. E aí a empresa mostrando essa leitura, claramente, uma receita recorrente que já vem acontecendo com serviços, crescendo, parece um pouco rentabilizando. com a história da Multilaser, que eu lembro que era uma história parecida, assim, vai ter mais um trimestre ruim aqui, mas a partir do segundo, terceiro tri, aquele estoque ruim sai, Sim, e aí melhora. E não melhorou. Eu acredito que melhore, né? Então eu vejo que pode melhorar. Claro que a gente vai ficar de olho, mas setor, por exemplo, maquininhas, né? Tá crescendo muito, né? Isso já vem crescendo muito. A parte também e aí o que falta, né? Que eu comentei, projetos especiais, né? Porque, por exemplo, nós tivemos a urna, que ajudou muito. E aí muitos analistas olham ex-urna, né? Falam assim, não, eu não vou olhar isso, que isso não recorrente. É um não recorrente, mas que é recorrente a cada 4 anos. Vira e mexe vai acontecendo, né? Eles vão trocar? Eu lembro de ter lido alguma coisa que eles iam trocar um lote de urnas. Agora, para essa eleição? Eu acho que se for o caso, eu não tenho essa informação 100% confirmada, mas é algo marginal, tá? Se for, é marginal. Tá? Se for bem marginal. Não é um novo pedido gigante, tá? Isso o mercado estava monitorando. O que estava monitorando, inclusive, era aquela licitação dos totens, né? Da Caixa, que não saiu até o presente momento. Tinha um time que poderia sair, enfim, ficou travado. Isso o mercado ficava muito de olho, perguntava bastante, principalmente o institucional, quando eu converso. Mas tá faltando novos projetos na parte de governo. E aí, quando a gente entra no macro, o governo tá gastando tanto, né? E aí tá faltando verba. Mas tem verba da saúde, tem verba do judiciário que tem que gastar, né? Tá ali para gastar e tudo mais. Mas a gente sabe que a competição tá muito grande, né? Sempre foi, a Positivo sempre foi ali, assim, tem expertise nisso, não tô falando que ela perdeu essa expertise, ela tem essa expertise, mas ao mesmo tempo a gente vê um cenário mais competitivo, mais difícil, né, de ter essa visibilidade. O próprio Hélio, o CEO da empresa, ele sempre fala, eu tô adiando a parte de governo para o próximo ano, como foi 2024, adiou para 2025. Provavelmente o mercado vai fazer essa pergunta de novo no teleconferência do primeiro tri. Você acha que você vai adiar, mas quando? Qual que é a visibilidade que você vai nos dar para eu colocar isso no número? Porque se a gente for tirar governo sem nenhum outro grande projeto, tanto educação, tablet, qualquer uma outra coisa grande que realmente pode entrar para a empresa, a gente está falando de magnitude de 1 bi, tá? de faturamento nessa magnitude, eu não vou ter menos argumentos para ver uma reprecificação de múltiplo. Defender a tese. Posso até ter um crescimento orgânico da tese. Orgânico eu digo, né? Não inorgânico de M&A, mas assim, orgânico sem novos pedidos, né? Cooperação da empresa, etc. Mas a aceleração, né? Aquilo que a gente sempre viu na Positivo, né? Sim. Aquele papel que saía de 5 para 10 reais, né? Depois ia para 15, porque justamente apareciam esses contratos. E talvez isso não tenha na frente, assim. Porque eu lembro que a gente estava até falando nos bastidores, né? O grande aposta deles, talvez, era a questão do celular, né? Da Infinix. Da Infinix, que eles soltaram o celular e aí você pegava um monte de review muito positivo do celular na internet. Eles estavam achando que eles iam vender muito para um público específico e não foi algo que andou tanto, assim. Não tem um projeto novo, assim, na Positivo com essa expectativa, com essa magnitude que tinha o Infinix. Olha,
Pode ser dentro de casa, né? Mas para o mercado eu não tenho... Eles não estão trazendo. Assim, existem várias plataformas, né? Então tem servidores, né? Tem outros tipos de tecnologia, por exemplo, o servidor da Positivo que ela fez para a Petrobras no passado é referência mundial. Mas usa o chip da NVIDIA, né? Usa os produtos da NVIDIA para fazer o servidor. Tudo bem, mas estou dizendo, o produto final é uma referência, né? Que a empresa acaba fazendo. E tem um grau de complexidade muito grande. Então, eu não descartaria... de novo, não estou dizendo que não vai acontecer, mas o mercado precisa ter essa visibilidade. E aí, novamente, o operacional da empresa no dia a dia, e olhando todas essas vertentes, o mercado enxerga que sim, a empresa vai crescer. Vou olhar o IDC, né, que é aquele instituto que olha o volume de computadores, né, de eletrônicos, né, a gente consegue observar que realmente, na minha opinião, o pior já passou. Por quê? Justamente com esse movimento de juros, né? A Selic tem esse drive, né, de crédito, né? A gente está falando aqui de quando compra computador e tudo mais, tem esse drive, né? O cara parcela, etc., usa o carnê e tudo mais. Então, assim, esse movimento, tanto de recuperação de volumes, eu acredito que isso possa acontecer. Mas, lembrando, isso vai ser feito de forma faseada. E aí, claramente, quando a gente olha fundo do poço, do papel, na minha concepção, está muito próximo. Para o preço cair muito mais do que já está, teria que acontecer um Armagedon, sei lá, enfim, acontecer alguma coisa que eu nem sei o que pode acontecer, mas eu não acredito que... Então, lembrando, né? O crescimento de múltiplo não será tão rápido. Pelo menos que a gente tem informação hoje. Pode sair o resultado aí, né? E você acha que ela tá melhor que a Multilaser? Desculpa ler aí, né? Assim, nas suas devidas proporções, sim. Tá. Né? Eu acho que, assim, para quem gosta... Risco-retorno é melhor. Eu acho que o risco-retorno é melhor. Por quê? Porque ela é mais diversificada. Né? A Positivo tem outras expertises. Eu acho que a Multilaser, ela tá atuando numa vertente que eu vejo que ela é muito mais sensível do que a Positivo. Eu falei das sensibilidades da Positivo aqui, que ela tá sofrendo, etc. Mas ela tem várias frentes, né? Então, um pode compensar a outra ali. E, claro, que no final do dia... Mesmo assim, o resultado não foi tão bom. Pelo menos é o que eu espero, né? Que pode ter saído essa leitura para o mercado. Mas olhando para frente, eu acho que essa diversificação vai valer a pena, tá? Da Positivo. Perguntaram de uma legal aqui, não sei se acompanha, Manda a aí. Bemob. Bemob, boa. Perguntaram se seria uma concorrente, se pode haver uma fusão. Eu acredito que não, né? Bemob, eu não acompanho, tá? Bemob é mais jogos, né? E também tem a parte de finance, né? Que é realmente crédito, né? Então, que realmente está fazendo dinheiro, né? Na empresa. Até visitei a empresa, acho que faz uns 2 meses. Eu quero mandar um abraço pro Nicolas Baines aí, RI da Bemob. Olha, eu acho que não. Assim, eu não posso falar pela empresa, mas eu acho que M&A não faz muito sentido. E é uma empresa, se olhar pelo dividendo... Com a CSU perguntaram, tá? Se teria alguma chance. CSU com eu acho que o pessoal sabe como que eu posso dizer, do LinkedIn, do CFO, né? Que é o Pedro Alvarenga. Ele trabalhou na Bemob, agora ele trabalha na CSU. Né? Pessoal, já começam a linkar tudo. Já começa a linkar tudo, né? Mas eu acredito que não, acho que não faz muito sentido. E CSU, né? Alavancagem zero, né? Caixa líquida. Então, assim, isso não teria desculpa, mas eu acho que sinergia de negócio não teria muito, não, tá? De Bemob. Mas o Bemob é uma empresa boa, tá? Eu gosto de Bemob. É uma empresa que andou, assim, e eu não peguei. Tá? E eu, assim, o resultado tá muito bem. O Ripper, né? Que é o CEO da empresa, né? Pedro Ripper é um cara que, assim, todo mundo fala muito bem dele. É um cara que tem entregado bons resultados operacionalmente. E a empresa, olhando retorno ao acionista de dividendos, tem surpreendido para ter entrado nos top aí de small cap. Você falou de top 3 aí. Qual que é os top 3 aí do ano? Taurus, você falou que era uma. Acho que Taurus é uma. Uma que eu não falei ainda, mas porque o papel subiu bastante, tá? E assim, até quando eu estive com o Marco, né? A gente acabou pegando, mas pegou menos que a gente gostaria. E não significa que a empresa não vai crescer mais, tá? Eu acho que tem drivers de valor, mas cresceu bastante. Você pode observar a Valid, né? A Velid, né? Velid essa a gente 3. não falou. Taurus, Valid. Acho que a Valid é uma delas. Uma que eu gosto é a Irani também. Mas por que a Valid? Cara, basicamente o movimento que a Valid tem, assim, que eu me surpreendi muito, é a questão da barreira de entrada da empresa, né? Então, a questão de documentos, Eles estão indo para Estados Unidos também, não estão? Eles tinham uma fábrica lá, né? Eles venderam, né? Saíram da fábrica dos Estados Unidos, que era um erro que eles fizeram, reconheceram.
E foram back to basics, né? Falaram, cara, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer. E a parte de documentação, né, que é o SIM, né, que é o novo RG, que eu não tenho, que eu tenho que trocar, e eu não sei se vocês têm o SIM. Vocês têm SIM? Não. Não? Aí, ó, tá vendo? Clientes da Valide aqui, ó, potenciais. Uma eventual. Cara, eu participo de uns eventos, eu realizo alguns eventos no Brasil, eu levo a Valide, né, o Olavo, mandar um abraço, Olavo, tamo junto. Corredor como eu também, corre aí na rua. E aí ele sempre pergunta assim, alguém tem SIM? Cara, uma mesa de 40 pessoas, quase ninguém tem esse novo RG. Então, assim, a capacidade de renovação desse tipo de produto é muito grande. E os cartões de crédito, né? Que eu tô sem minha carteira, senão eu ia mostrar. Os cartões de crédito também, né? Que eles também acabam fabricando. Eles falam, CSU é processadora, né? E eles acabam fazendo também esse tipo de documento, esse tipo de cartão. Então, assim, eu vejo que sim, que a empresa, ela possui um operacional muito redondo, que não é de reinventar o mundo, de inventar a roda, mas eles têm uma barreira de entrada muito grande e um resultado muito sólido. Então, quando a gente observa aliado a isso, e aí, de novo, a gente tem que olhar para o seu passivo. O passivo em termos de shareholder. Vamos lá. Quem são os maiores acionistas da Taurus? Barsi, pessoa física. Acho que, se não me engano, é o segundo maior, enfim, primeiro, tá, top 3 ali dos acionistas da Taurus. Vamos pegar aqui a Valide, o Alaska. É isso que eu ia falar. O Alaska gosta muito do que Gosta muito. Gostam, né? Não sei se tem 15%. E já faz tempo coisa. eles Já estão, tem, né? eu não vou adivinhar o número aqui, senão lá vai me bater, mas tem 10, 15%, enfim, tem bastante. Aí você pega... as várias empresas têm essas coincidências, tem essas questões. Você tem um bom passivo, você tem um bom investidor. Para Real Investor da CSU, acho que tem 10% da CSU Real Investor, do César Paiva, o Oráculo, né, de Londrina. Enfim, então eu gosto disso, eu gosto. Porque eu penso assim, se um grande gestor tem 10, 15% da empresa, não significa que isso vai dar certo. Mas a Casas Bahia lá, o Breda, tá tudo bem, a Magalu acertou, mas... Cara, vamos ficar julgando erro né? O pessoal gosta de falar muito dos erros dos outros, mas eu compro a cabeça da pessoa. Por isso que eu gosto de transitar, né? Eu vou na gestora, eu visito a gestora que está comprando papel e visito a gestora que está vendendo papel, né? Então, tem esse efeito, né? Então, até dar um abraço aqui, né, pro pessoal do todo o time da Trígono. Gosto muito do Werner, do Yuzo, São muito raiz, né? Muito raiz, né? Adoro eles. E acompanham no detalhe, também participam das empresas. Você pega a live dos caras, né? Você vê ali. Bizarro. Live de by-side, assim, se não me engano, acho que é a mais mesmo. completa. Guilherme Cambraia. Não à toa entregam Shin. uma boa performance. Né? Boa performance ao longo do tempo. Mas se eu tô olhando na janela de 1 ano, 2 anos, tá ruim. Calma, gente. Também porque tem que... E é legal ter essa ajustar, visão, né? acho que... que é sempre difícil, né? Porque a gente também... Quando a gente conversa com a galera, a gente tem que botar um pouco de lado o viés, né? Você vai falar com a empresa, você não vai sair de lá com notícia ruim, né? É muito difícil. Não, mas... Tem empresa que os caras são sinceros. Tem. Aí isso que eu vou jogar isso por... eu vou jogar isso por terra. É bom você trazer isso, porque, assim, pelo menos quando a gente fala com RI, quando a gente, enfim, vai nesses meios mais... Como que eu posso dizer? Sim. Mais acessíveis... Normalmente só tem notícia boa, né? Mas a culpa, assim, não é que eu tô defendendo o RI, tá? Aí fala, o CFO fala a verdade, o RI mente. Não é isso que você quis dizer também, tá? Não tô tirando, não tô mudando suas palavras. Mas eu acho que é o seguinte, tem um porém aí, na minha concepção. Lógico que, independentemente disso, pode acontecer do RI mesmo assim falar que deu merda. Mas se você chegar munido de informações, você chegar assim, olha, eu tô com o RI, com o CFO, com o CEO, mas você chegar e falar assim... Cara, olha aqui, a sua empresa tá passando por isso aqui, tem isso aqui, você bate de frente com respeito, o cara vai falar, realmente, o cara entende, pelo menos na sua... E ele é sincero. E aí ele vai ser sincero. Mas fala assim, cara, eu não conheço nada da empresa. Você vai falar coisa boa. Aí ele vai falar, cara, a gente é gigante aqui na Europa, a gente é gigante nos Estados Unidos, a gente vai crescer e tal. Aí quando você começa a pesquisar a empresa, você fala, cara, não é bem assim, não é que ele mentiu. É porque ele acredita que aquilo ali vai acontecer. Ele tem talvez um pitch, assim, de cabeça, que é o pitch bom. Um pitch bom, porque senão ele não estaria ali. Pô, vocês aqui também, você acha que, vocês acreditam que o TC não vai crescer, não vai subir? Não faria, ninguém estaria aqui, né? Gastando tempo, né? Enfim, energia com a comunidade que está engajada, né? Então, acho que isso serve para todos os executivos. Mas eu vejo que a partir do momento que você tem questionamentos plausíveis, isso pode acontecer. E outra, eu acho que eu vou falar pelos RIs do meu Brasil, tá? Todos os RIs que me acompanham aí, eu tenho falado muito dos RIs o seguinte, os RIs também têm contado a mesma questão. Alex, a bolsa, o cenário de bolsa aí tá subindo, all time high, tem eleição, tem muito trigger. Cara, eu preciso pegar minha tese, colocar embaixo do braço e eu vou começar a falar para todos os institucionais do Brasil da minha tese. Meu resultado tá bom? Não tá bom, mas eu vou começar a educar.
Vou começar a falar, ó, não tá bom, mas começa a olhar, segundo tri, terceiro tri vai vir bom. Calma, você não conhece a empresa? Por exemplo, Positivo Tecnologia, era conhecido como Positivo Informática. E todo mundo conhecia Positivo como empresa que vende notebook e celular. A Taurus Armas era conhecido como aquela PT que dava tiro sozinha, que era uma fábrica que era super sucateada. Era isso que o pessoal conhecia, de uma péssima qualidade. Olha, pega a Positivo e pega a Taurus. Taurus hoje tem a maior impressora 3D do mundo, desculpa, das Américas, né? Acho que nem é do mundo, acho que é das Américas, enfim, da América Latina. E aí tem tem indústria 4.0, ou seja, aquela indústria que é toda... não tem nem luz, né? Faz tudo por robô, eu cheguei a ver. Então, assim, tem que olhar. Tem que, de fato, tirar esses mitos, sabe, da cabeça e falar assim, tal, aquela empresa lá que faz a arma que dispara sozinha, Positivo, aquela empresa que vende notebook. Claro, tem que ter o pragmatismo de entender o momento certo de investir no papel. Não é porque, eu vou comprar Positivo, eu vou ficar 100% posicionado. Os investidores compram e vendem o papel. A gente está aqui, a gente é trader raiz, todo mundo gosta de tradar, achar boas oportunidades. Mas a partir do momento, como vocês também têm 100 papéis na sua cabeça, né? Vocês têm 100 racionais na sua cabeça. Mas a partir do momento que o preço entra, você fala, opa, peraí, agora eu vou ativar o modo trade. Vou tradar. Por quê? Porque eu conheço a empresa. Muito difícil. Apesar de você ser 100% analista técnico, caso alguém seja... se você também não conhecer o que a empresa está passando, não adianta aquele gráfico, fica impossível, né? Não adianta. Boa, falamos bem, hein? 8 horas já, é isso? Se não deixar, a gente vai embora. Tem papel aí pra tem falar. papel, né? Porque a gente nem pegou aquela listinha toda Tem que lá. fazer um corujão aí, né? Varar a madrugada aí falando de bolsa. Cara, mas acho que é isso, dá pra gente marcar e deixar já uma próxima visita aí. Boa. Acho que dá pra vir de novo. Mas como que a galera te acompanha? Você vai postar mais no TC, você prometeu? Agora agradecer o convite de vocês, Israel, Kevin, vai todo postar time lá do sobre TC. CSU. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Vamos ver que eu vou postar, Compromisso público Boa. aqui. Vamos ver se... Vou postar de CSU, vou postar de Taurus, vou postar de outras empresas. E como que o pessoal te acompanha? Vamos lá, enfim. meu Instagram, hoje, acho que é o canal mais fácil, né? Pra quem quiser me seguir. @AlexInvest27, né? O T mudo. Então, tudo junto. AlexInvest27. Você me acompanha lá, eu posto tudo lá, minhas visitas, né? O meu dia a dia. Sou muito... O pessoal fala de low profile, eu sou high profile, né? Cada rua que eu vou postando. Porque a galera tá aqui no mercado, um vai conversando com o outro. Mas, enfim, essa é a minha rede social aí, pessoal. Boa. É isso, então, né? Show, é isso. Queria agradecer a presença do Alex, Obrigado, André. Márcio. Aceitou de primeira, viu? Sim. Falei Foi que bem tinha que ser legal. presencial, ele falou, só vem se for presencial. E na próxima, Taurus era uma boa, que o Kevin me falou, mas eu tava muito fora. Eu fui na empresa em 2012, na época eu acompanhei muito. Vamos lá na fábrica. Vamos combinar de ir na Boa. Dar na uma fábrica. estudada na Vamos levar o tese pessoal aí. do TC. Vamos Bora, fazer uma bora. caravana Show. do TC na Taurus. Bora. Vamos combinar isso daí. Vamos colocar na comunidade. Se vocês Fechado. toparem, a gente Bora. coloca isso pra fazer acontecer. Vai ser Boa. legal. Obrigado, Márcio. Obrigado, Kevin. Um prazer estar aqui. E quiserem convidar mais vezes, eu estou sempre de braços Vai abertos. ser aí um pra vocês. prazer. A gente dá uma atualizada nas teses aí. Show. Boa. A gente traz novas teses Valeu também. demais, valeu pessoal. E só para lembrar, não esqueçam, daqui a pouco, acho que vão botar o contador aqui no final da live, daqui a pouco vem a live do Dendem. Só lembrando, o Dendem, eu falo com ele direto, eu gosto bastante dele. Ele é um daqueles poucos caras que consegue fazer dinheiro consistentemente no mercado com opções, ele só opera opção. E ele vive disso, né? Então, assim, é legal a gente Bem raiz, a né, gente meu? gosta de traders que vivem de trade, Opção né? de Petro E só. é só opção de Petro. E ele tem um sistema lá que, cara, tem que ter disciplina. Eu até falo pra ele, cara, eu não conseguiria fazer porque eu não sou tão disciplinado assim. Mas ele conseguiu montar um sisteminha legal e ele vai falar aqui um pouco sobre na live dele que começa daqui a pouco. Então fiquem aí que tem mais live daqui a pouco aí com o Dendem, tá? Show, obrigado, É pessoal. Acompanhe o Dendem daqui a pouquinho. O pessoal já vai colocar o aviso aí. Valeu, obrigado, Alex. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Alex. Até mais. Tchau, tchau.